é isso que a gente precisa hoje. De todo mundo, assim, se amar. Porque é difícil, mas não é impossível. Sejam muito bem-vindos, estamos aqui em mais um episódio do Diabetecast, podcast para você diabético afim, curioso, familiar, médico, enfim. Se você gosta de diabetes, se você ouviu sobre ou se você quer ouvir mais um pouquinho sobre, vem para cá que esse aqui é o seu lugar. Muito prazer, eu sou o Rafael Ferreira, diabético há 26 anos e eu confesso que diferente da grande galera que eu conheço por aí, eu sou um diabético com muito orgulho. Eu me orgulho da minha diabetes e uso ela para me impulsionar. E ela veio exatamente para me colocar uma cerca, para me colocar um controle, onde eu acho que eu teria certeza que eu não teria. Então eu acho que olharam e falaram, vixe, esse cara aí vai comer um bolo inteiro, mano. Dá diabetes para ele, senão vai dar ruim. E é por isso que eu acredito que eu tenho diabetes, e é com essa ideia, com esse empuxo, com tudo que eu fiz na minha vida, e eu sou exatamente tudo aquilo que falaram que eu não poderia fazer, tudo aquilo que falaram que eu não poderia ser, é nisso que eu venho batendo e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então aqui no Diabetecast nós falaremos sobre assuntos diversos, semanais, e hoje, de forma muito especial mesmo, a gente vai mudar um pouco o modelo. A gente teve uma entrevista, eu trouxe minha noiva aqui para falar no episódio 7, se eu não me engano, eu fiz uma entrevista com ela, mas hoje, aqui nós teremos uma entrevistada também, a gente já vai falar sobre ela. Quero convidar vocês, no próximo dia 8/6, numa quarta-feira, nós teremos o terceiro encontro Diabeticando. Então, se vocês ouviram, provavelmente ontem, eu tô gravando na quarta, né? O encontro vai ser daqui a pouco. Então, se vocês estão ouvindo, vai ser daqui a pouco. Mas eu tenho certeza que deu tudo certo, vai ser incrível. Então, convido vocês para os próximos. Entrem lá no Diabeticando, no Instagram, no Facebook. E lá vocês vão conseguir maiores informações. E eu conto com vocês, vai ser algo bem incrível. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa incrível. Eu costumo falar que as pessoas são únicas, né? Você é único, você é um só, você é incrível. E isso fica muito forte na vida dessa pessoa e eu gostaria de trazer isso para vocês, não só como, né, o que ela passa por uma sintonia diferente que ela vive, mas como, né, nós somos pessoas incríveis, realmente diferenciadas, cada um tem as suas particularidades e as suas necessidades. Então hoje, seja muito bem-vinda, estamos aqui com Juliana Borges, que eu vou chamar carinhosamente de Ju, durante todo o episódio. Ju, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gente, a todos vocês. Muito obrigada pelo espaço, por tudo. Eu sou muito grata por tudo, desde já. Pô, Ju, a gente que agradece, meu. Vai ser algo ímpar pra gente, eu tenho certeza, e o pessoal vai entender mais ao longo desse episódio. Como vocês já viram no título do episódio, né, eu acabei colocando até para fazer uma provocação, nós falaremos hoje sobre driasmo. Para você que não ouviu falar sobre isso até hoje, é uma coisa muito louca, assim, muito diferenciada e que só pessoas muito incríveis têm. Eu digo isso porque a gente pode, né, colocar um pesar muito ruim em todo o problema que a gente enfrenta, ou a gente pode acreditar que isso pode, né, levar melhorias de alguma forma para a gente, para as pessoas. Enfim, já aconteceu, né? Um ano vai passar, 6 meses vão passar, vamos encarar isso da melhor forma e trazer isso, né, para que isso aconteça da melhor forma para nós e para os nossos próximos. E a Ju é uma das pouquíssimas pessoas no Brasil, daqui a pouco ela vai falar, eu acho que ela é tipo, tem menos que 10, né, Ju? Assim, atualmente, até onde eu sei, eu sou a única viva no Brasil. Vocês viram que é outro nível, eu falei abaixo de 10 ela é a única, então, gente, vai ser incrível. Então, ela é a única pessoa viva no Brasil, né, segundo estudos aí, que possui esse tipo de sintoma, esse driasme. Que esse driasme, a gente vai falar daqui a pouco, mas basicamente é uma resistência mais alta à insulina. Ela tem que tomar doses altas de medicamento. E como isso tem tudo a ver com insulina, com diabetes, ela é uma diabética do tipo driasme, a gente vai falar um pouquinho sobre isso durante o episódio. Mas, não vamos falar de driasme agora. Daqui a pouco a gente fala isso. A gente quer conhecer a Ju. Quer saber quem que é a Ju e o que a Ju faz da vida, o que a Ju come, onde que ela mora, onde que ela se esconde. Então, Ju, pra gente começar a entender, eu acho que a gente tem que entender do começo. Conta pra gente aonde que você nasceu e conta uma curiosidade da sua infância aí. O que você gostava de brincar quando você era pequenininho? Então, eu sou do Rio de Janeiro, eu nasci em Niterói.
uma curiosidade que eu gostava de brincar. Boneca. Basicamente aquela brincadeira boba de toda criança, aquela construção de um sonho, né, de uma mulher. Então, assim, eu sempre fui apaixonada por bonecas, desde bem pequenininha. Então, assim, o que me lembra a minha infância, até mesmo antes do diabetes, são as bonecas, né? O cuidado que você tem, você aprende a ter. Então, acho que quando me pergunta diretamente o que você lembra da sua infância? Ponto. Boneca, alegria, saúde. E, assim, eu acho que é basicamente isso. Pô, Ju, que legal, né? Acho que você me trouxe uma visão bem diferente, né? Porque eu também sou homem, apesar de ser homem, eu também brinco de boneca, né? Mas o meu era boneco, não é boneco, né? Não é boneca. Mas tem boneco menina, mas é boneco, não é boneca. Sim. E é isso mesmo, né? A gente se projeta na vida dos bonecos, às vezes na profissão deles, tem uns que gostam de super-herói, outros gostam de soldado, uns gostam de Barbie. O que a gente queria ser, o que a gente poderia ser. E é o que você resumiu, né? Felicidade e alegria. Eu acho que a nossa infância é um dos poucos períodos da vida que a gente vive em abundância de felicidade. Tipo, tá feliz todo dia. Tanto faz, sei lá, tá feliz. Tipo, puta, exatamente. Correndo, você não tem o motivo de ser feliz, você só é feliz. Exatamente, Ju. E é isso que as pessoas deveriam fazer, né? Ser felizes. As pessoas buscam tanto motivo para ser feliz, esse motivo não vem, elas deixam de ser felizes e colocam a tristeza no lugar. Então, eu acho que dá pra gente fazer um looping diferente, a gente ser feliz, aceitar, acreditar e falar na máquina. Se der errado, deu errado, mas vamos ser felizes, vamos tentar, né? A gente tentou, pelo menos. Exatamente. Isso é o mais importante. Ju, conta pra gente, como que era antes da diabetes? Conta pra gente quando você descobriu que você tinha diabetes, enfim, e se você lembra alguma coisa de antes da diabetes, assim, que você... Eu, como descobri a diabetes muito cedo, com 5, 6 anos de idade, eu não lembro muita coisa, eu lembro pouquinhas coisas assim, mas confesso até que eu não posso falar de uma extravagância. Uma coisa que eu gostava era... Na minha época tinha pão com amendoim, era uma pasta de amendoim, ainda existe hoje em dia. Uhum. Eu comia pão daquilo com todo dia. Então, se eu for colocar um culpado na diabetes, é o amendoim. Conta pra gente, como que era antes da diabetes? O que você fazia, enfim? Então, eu também não me lembro muito. Eu descobri a diabetes de 4 para 5 anos. Então, eu não tenho, assim, uma lembrança. Aí entraria, assim... As minhas únicas lembranças não seriam coisas de comer, né? Mas, assim, coisas que eu fazia, que eu brincava, que aí vem de novo a questão da boneca. A única coisa que eu consigo te falar que eu me lembro antes do diabetes é aquela alegria toda, né? Aquilo tudo. É a única coisa que eu consigo lembrar realmente. E foi tudo, assim, tudo muito rápido, né? Porque, assim, quando eu descobri a diabetes, além de muito pequena, foi de uma forma muito agressiva para mim. Eu mergulhei na piscina, eu saí da piscina e eu abri uma assadura. E essa assadura parecia bife de fígado, pingava sangue. Minha mãe me levava nos hospitais, minha mãe achando que era alergia ao cloro, me levava aos hospitais, os médicos passavam pomadas e tudo mais, porém eu tinha que voltar correndo para o hospital para fazer uma raspagem, porque me queimava mais do que já queimava antes. Então, assim, foram 3 meses lutando sem saber o que eu tinha, né? Indo a muito médico, gastando muito, porque assim, a gente gasta muito com tudo. E até que um certo dia, a minha madrinha, ela marcou uma ginecologista para ela, porque hoje eu nem sei falar se tem, mas antigamente não existia ginecologista para criança, ainda mais de 4, 5 anos, era só pediatra, né? Então, assim, ela me levou e quando eu abri minhas perninhas lá, ela perguntou, tem algum diabético na família? Aquilo pegou todo mundo de surpresa, mas não tinha ninguém, nem no meu pai, nem na minha mãe. Ninguém, exatamente. Tinha câncer, problema de coração, agora diabetes ninguém tinha. Mesmo assim, ela bateu naquela tecla e falou, eu quero uma glicemia dela, mas eu quero um exame de sangue. Daí nós atravessamos, foi no Rio de Janeiro mesmo, capital,
Nós só atravessamos, fomos no laboratório, esperamos sair o resultado. 598 de glicemia, de 4 para 5 anos. A única pergunta que ela se fazia é: como essa menina tá viva? E ela ligou para uma amiga dela, que era uma endocrinologista, e falou: olha, eu tô com uma criança assim, 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 com uma glicose de 598, eu preciso que você atenda ela agora. E assim, me levaram para a endocrinologista, e quando eu cheguei lá, eu nunca conheci regular NPH. Eu já comecei a tomar insulinas em altas dosagens, insulinas ultra rápidas. E mesmo assim, a minha glicemia nunca ficou em 100, 200. Era sempre de 400 para cima. E todo mundo me culpava, essa é a verdade. A gente é muito julgado. Eu fui muito julgada na minha infância por comer doce escondida, entendeu? A minha mãe foi muito julgada por não cuidar de mim, sendo que não era isso que acontecia. Porque até então eu tinha um diagnóstico de diabetes tipo 1 normal. Eu era uma diabética tipo 1. Ninguém sabia o que acontecia no meu interior ao certo. E assim, com tudo isso, a glicemia muito alta, eu já... Com menos de 6 meses que eu descobri a diabetes, eu entrei em coma pela primeira vez. Com 1.400 de glicemia. E assim, eu fiquei um bom tempo em coma. Não me lembro quanto tempo, mas assim, eu sei que foram mais de 2 meses. Então assim, ali, né, foi assim, começou a minha primeira luta. E desse primeiro coma vieram mais de 100 comas depois disso. Eu morei dentro de hospital de 4 a 14 anos, né? E assim, eu comecei a ter sequelas da diabetes muito cedo. Logo depois, com 6 anos, eu operei a primeira vez o meu intestino. Eu tive uma obstrução intestinal e os médicos não sabiam o que fazer comigo. Então foi aí que eu fui para minha primeira cirurgia de muitas. Então assim, com 7 anos eu já tinha neuropatia diabética grave, distrofia simpática reflexa. Eu fiquei 3 anos numa cadeira de roda. Eu tomava morfina para dor. Eu fazia bloqueio de dor na coluna, no fundão, 2 vezes na semana para conseguir fazer fisioterapia, para conseguir que me dessem banho, porque eu sentia dores alucinantes. Uma criança, mesmo com 7 anos, não consegue identificar exatamente o que ela está sentindo. Ela sabe te dizer que ela está com dor, mas, sabe, não tinha como eu falar o que eu sentia ao certo. Mas era uma dor alucinante. Então, assim, desde que eu descobri a diabetes, eu comecei assim, foi tudo muito rígido, foi com muita luta, sabe? Foi dentro de hospital. Quando eu saía do hospital, eu ficava 2, 3 dias em casa, entrava em cetoacidose e voltava para o hospital. Então, assim, o que remete à minha infância, a partir dos 4 para 5 anos, é o hospital. Eu tive uma vida dentro de hospital. E, assim, estudei dentro de um hospital. A escola levava a matéria para mim. Eu não consegui concluir os estudos por conta disso tudo. Então, assim, aí com 10, 11 anos, eu fui numa consulta no fundão e o médico falou o seguinte para minha mãe: mãezinha, sua filha precisa de um transplante triplo. E se eu conseguir, minha estrela vai brilhar. Se eu não conseguir, sua filha morre. Eu não vou fazer isso com ela. Eu tenho um amigo meu que é um médico maravilhoso, só que é em São Paulo. Vocês têm como ir? E minha avó e meu avô eram vivos na época. Enfim, nós viemos no dia seguinte para São Paulo. E quando o Dr. Alcides me viu, ele viu a minha glicemia, viu todo o meu histórico, meu fígado gigantesco, meu... O doutor Alcides era esse doutor que te tratou aqui em São Paulo, né? O médico que te encaminharam aqui para São Paulo, endócrino? Isso, exatamente. Não, ele é hepato. Ele é hepato. Isso, porque era um transplante triplo. Fígado, rins e pâncreas. Aí me mandaram para o médico do fígado. Quando eu cheguei aqui,
que ele viu todo o meu histórico, ele me encaminhou para o endocrinologista, que é o Dr. João Roberto de Sá, que na minha visão é um dos melhores endocrinologistas que eu já conheci na minha vida. Se eu tô viva até hoje, é graças a ele. Porque ele que descobriu que eu tinha driasmo. E assim, quando eu cheguei aqui, eu fui numa consulta um dia, no dia seguinte na outra, e nisso o doutor João virou pra minha mãe e falou, eu vou internar ela. E nisso eu fiquei 4 meses internada para conseguir o diagnóstico de driasmo. Fizeram todos os testes que podiam fazer, todos os testes imagináveis, de todos os tipos de insulina. Até esquentar a insulina já fizeram comigo. Uma coisa que todo mundo fala, nossa, mas a insulina não tem que estar gelada? Já testaram em mim uma insulina quente para ver se ela fazia mais efeito. Então, assim, eu lutei muito, muito, e luto até hoje, assim como todo diabético. Eu falo para todo mundo, eu sou driasmo, mas eu não sou melhor que ninguém. Entendeu? A gente luta igual, a gente sofre igual. E foi assim, quando eu descobri o que era o driasmo, putz, cara, ao mesmo tempo que eu tive aquele alívio por dentro, por saber o que eu tinha de verdade, bateu aquele medo, aquela insegurança. Por quê? Nossa, mas na época eu era o segundo caso vivo porque tinha a Bia. E assim, a Bia também era pequena. Assim, então você vai pesquisar na internet, não tem nada em português. Basicamente, você tem que mostrar aos outros o que é aquilo que você tem, para eles saberem o que é, porque na verdade ninguém sabe ao certo o que é o driasmo, né? Então, foi aqueles testes, aquilo tudo, e aí deu o diagnóstico. Foi quando, assim, depois de um tempo eu comecei a me acalmar, porque pelo menos é o que eu pensava. Agora eu tô nas mãos de um médico bom. Se ele descobriu o que eu realmente tenho, se ele descobriu que a insulina na minha veia faz efeito, porém no meu subcutâneo intramuscular não faz, ele sabe o que ele está fazendo. Então, com isso, trouxe aquela paz interior que a gente precisa ter. Porque quando você lida com desconhecido é muito ruim. A partir do momento que você começa a conhecer um pouco, né, do tipo de diabetes, porque assim, a gente não tem o tipo 1 e o tipo 2 só. Nós temos driasmo, nós temos outros tipos, né? A LADA, tem outros tipos de diabetes que assim, ainda estão sendo descobertas aos poucos. É uma descoberta aí sem fim, porque cada um tem um sintoma, cada um tem um tipo de resistência. Hoje, vamos supor, eu não consigo, eu tenho 25 anos hoje, e eu não posso ir para qualquer hospital, porque não tem protocolo de driasmo. Eu chego lá, num hospital sem ser a Unifesp, que é onde eu me trato, os médicos falam, mãe, mas é impossível essa menina tomar essa dosagem de insulina. Isso não existe. Vocês estão mentindo. E eles tentam a insulina subcutânea, e eu não vou melhorar nunca. Porque quando eu chego numa emergência de um hospital, eu tenho a necessidade de entrar numa bomba de insulina venosa. Urgente. Então, assim, o importante que eu acho de todo mundo conhecer um pouco, né? Não são só as pessoas, os diabéticos. Pai, mãe, eu acho muito importante, porque, assim, eu creio que existe muito mais driasmo do que eles conhecem, porém é tratado como diabetes tipo 1, como um diabético rebelde, entendeu? Não que não existe diabético rebelde, mas muitos daqueles que são julgados como rebeldes pode ser um driasmo, pode ser começa com uma resistência de insulina onde ainda dá para reverter. Porque se você começa a tratar um driasmo no começo, há uma chance de reversão, de conseguir cuidar melhor para que não chegue ao ponto que eu cheguei, de cadeira de roda, da minha visão, dos meus rins, eu infartei. Então, assim, tudo foi sendo prejudicado aos poucos pelo nível de glicemia. Entendeu? Praticamente você é um Highlander, né? Eu tô ficando, sinceramente, eu tô impressionado aqui, meu. Você, é o que eu falei no começo, é realmente incrível.
E me conta uma coisa que eu fiquei curioso. Eu até procurei alguns materiais e não consegui entender dessa forma. Então, o Driasme, por exemplo, eu sou diabético tipo 1. E eu percebi, vou dar um exemplo aqui até meio bobo, mas eu percebi que eu venho, claro, já sou diabético há 26 anos e eu tomo insulina há 26 anos, né? Recentemente ainda troquei a minha NPH por uma Basaglar, que dura o dia todo, e estou pensando em trocar a Novorapid pela Fiasp. Como eu compro ela todo mês, o preço é bem parecido, acho que a Fiasp tem um Sim, lugar que é até sim. mais barato, eu estou pensando em trocar, né? Para fazer alguns testes e evitar as montanhazinhas na minha glicemia. Então, por exemplo, eu notei que ao longo dos anos a minha resistência à insulina aumentou. Então, por exemplo, de manhã, onde eu precisava tomar 1 para 15 de carboidrato, eu já tomo 1 para 6, 7. À tarde já mudou também. Então, eu percebo que claro, isso eu não consigo perceber em 2 anos, mas depois de 5, 10 anos, eu começo a notar que existe uma resistência à insulina. No meu caso, é leve e é diabetes. A diabetes, ela com o tempo vai causar. Mas então, se você está me dizendo é que pode ter pessoas que estão tendo esse avanço muito mais rápido, estão sendo tratadas como DM1 e, na verdade, não, é algo totalmente diferente. E outra questão, a insulina na veia faz efeito para você, igual uma insulina normal, ela não faz efeito subcutâneo, é isso? Isso, exatamente. Na veia, minha glicemia fica 100, eu, eu fico com sensação de hipoglicemia fortíssima, abaixo de 350. Então, no começo que eu fico em bomba de insulina venosa, ela já vai abaixa bem rápido, entendeu? Mas, assim, ao certo tempo, ao mesmo tempo, assim, eu ficando um mês direto na bomba, eu começo a criar uma resistência. Aí, ao invés de ficar em 100, 200, ela vai ficando em 300, 400. Não chega a uma cetoacidose, como eu chego com intramuscular e subcutânea. Mas o meu corpo vai criando uma certa resistência. Bom, quanto ao caso que eu falo assim, que possa existir mais driasmos, eu falo para você que eu acho que sim. Porque assim, eu fui tratada até meus 11, 12 anos como um diabetes tipo normal. Sim. Como uma criança que comia doce, como uma criança que não tinha regras. Uma criança que tinha uma glicose bem elevada, uma glicada alta, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu acho que todo pai e toda mãe tem que bater na mesma tecla, que foi o que minha mãe fez, é o seguinte: você viu que, poxa, mesmo você vigiando, tudo bem que a criança às vezes come escondido, isso é normal de toda criança, teimosia de criança. Atire a primeira pedra quem nunca fez isso. Eu não falo que eu nunca fiz. Eu não boto só a culpa no driasme, mas eu sempre fui, entendeu? Então, assim, eu acredito que tenha crianças, pré-adolescentes, adolescentes, que tratam com diabetes tipo normal, né? Tomam aquelas doses de insulina que, para mim, não faz efeito de nada, porque eu tomo de 200 a 300 unidades por vez de insulina, e eu tomo intramuscular, né? Eu tomo na lateral da coxa, no bumbum, com aquela agulha de injeção tipo bezetacil, né? Para quem não sabe. Então, assim, eu acho que a observação de um pai, de uma mãe, mas, doutor, meu filho almoça, ele toma café da manhã, eu que faço a contagem, mesmo assim, a glicemia dele tá 400 e pouco, 500 e pouco, high. Então, assim, tipo assim, pai, mãe, dá aquela olhada, entendeu? Tenta, às vezes você acha que o médico é maravilhoso, eu concordo. Eu amava a minha endocrinologista. Ela era um amor de pessoa. Só que ela não sabia o que era o driasme. Assim como nós temos outros tipos de diabetes. Que se todo mundo procurar, tem vários tipos. Tem a diabetes do tipo B, tem a LADA. Então, assim, eu acho, sinceramente, para você de coração, que possa ter. Nossa, eu oro para que não tenha, porque não é fácil. Mas pode ter, entendeu? E não é todo mundo que tem a mesma sorte. Sim, e uma coisa que você disse que mesmo o diabético tipo 1, que é tipo 1, é diferente um do outro. Não tem nada a ver. A aveia, para mim, sobe minha diabetes e pro cara não sobe. Ele come aveia e fala, ó, meu diabetes. Aí você fala, mas como, velho? É o mesmo organismo.
Eu trabalhei com eventos durante muitos anos, né? Durante mais de 15 anos da minha vida. E fiz muitos eventos médicos. Muitos eventos médicos. E um conceito, Ju, que eu peguei no geral dos médicos é que uma vez eu até ouvi um médico falar dessa forma e trouxe isso como conceito para todos. Ele falou: algumas pessoas nascem com o sistema interno deles de cobre. E malandro, ele pode fumar durante 30 anos, encher a cara de cachaça, não acontece nada. Outras Exato. pessoas é um PVC bem vagabundo. Aí, meu, não bebe, não fuma, não faz nada a vida inteira e morre de câncer, com infarto, com não sei o que lá. Ele falou, então, tem uma questão genética, por exemplo, a minha mãe é diabética. A minha mãe é diabética. Eu tive uma tia, que é irmã da minha mãe, que também é diabética. Os meus avós, por parte de mãe, não são diabéticos. Os meus avós, por parte de pai, são diabéticos. E meu pai não é diabético. A minha irmã não é diabética. E eu sou diabético. Então, tem uma questão genética? Pode ser. Mas eu acho que é muito pouco. Eu acho que a diabetes hoje ela é muito generalizada, sabe? É diabético. Não, é diabético, não pode fazer isso. É diabético, tem que Com comer de 3 em 3 certeza. horas. É diabético, não pode comer de 3 em 3 horas porque vai tomar muita insulina, vai fazer mal. Então é isso e tem que fazer desse jeito. E não é assim, porra, né? E não é assim. Eu acordo de manhã e fico 2, 3, 4 horas em jejum com a glicemia estável sem comer nada e não sinto fome. Eu me sinto bem fazendo isso. Tem pessoas que se acordar de manhã e não comer, morrem com a diabetes baixa. E Exatamente. Eu acordo, às vezes eu fico sem comer até a noite, porque eu tô em cetoacidose e eu não consigo comer. Eu só consigo eu ia te muito perguntar mal tomar um líquido. como que é a sua alimentação assim no dia a dia, no normal? Porque a sua taxa de glicemia é mais alta e tudo que você come, a não Sim, ser que você viva de alface, o que eu acho pouco provável. assim, Mas eu não como arroz, eu não como macarrão. Basicamente eu vivo assim, de um um low carb. caldo, caldo de feijão com alface, uma carne moída. Eu tive que fazer uma redução de estômago, né? Até porque achavam que eu podia ficar uma diabética, tipo, um normal, fazendo a redução de estômago, né? Além do sobrepeso que eu ganhei pós-transplante, que eu fiz. Então, assim, eu tenho um anel no estômago. Então, já dificulta mais ainda a minha alimentação. Então, eu não consigo comer carne. Assim, pegar um bife e cortar, eu não consigo. Então, para mim, tem que ser carne moída. Então, para mim, tem que ser tudo cortado pequeno e com as limitações que eu tenho. Então, assim, é muito suco, é muita vitamina, entendeu? Eu basicamente vivo disso. É tudo muito gelado, porque a glicemia alta, eu acho que a maioria dos diabéticos sentem a mesma coisa. Com a glicemia muito alta, você não consegue tomar coisa quente. Só gelada, porque senão não mata a sua sede. É assim que eu sinto. Então, assim, tudo meu tem que ser muito gelada, bater os sucos na hora, né? Então, eu sou alérgica a adoçante. Então, para mim, ainda piora um pouco mais, porque para mim é assim, a fruta, né? Tem que ser assim, porque senão é batendo ali na hora, tomando, ponto. Sem açúcar e sem adoçante. Mas assim, eu falo para você, em questão de comer, eu vivo bem. Eu Mas se você não pudesse me falar tenho. assim, ó, agora eu queria comer, o que você queria comer agora? Qualquer coisa do mundo. Ih, Deixa eu peguei, hein, ver. olha lá. Uma coxinha de frango catupiry. Ô, louco, meu. Mas você ia começar a comer a coxinha pela pontinha ou pela parte de baixo? Pela bundinha. Pela bundinha, Porque muito bom. tem que Porque ser tem mais assim, a recheio? ponta é. Aqui em São Paulo, eu não sei se é em São Paulo, mas eu como diferente. Eu como a parte de cima e deixo a parte mais recheada por baixo. Enfim, um parênteses aqui na nossa conversa. Ju, conta pra gente. Eu entendi aqui legal que você fez o seu tratamento, mas de acordo com a sua história, os seus transplantes não deram certo, né? E até Sim, isso gera pra gente o trampolim para a gente poder concluir e entender até o motivo, né, de algumas coisas. Enfim, conta pra gente. Você fez o transplante e o transplante acabou não dando certo, e hoje você está buscando um outro transplante, um outro tratamento. É isso? Conta pra exato. gente um pouco disso. Exatamente. Assim, logo que eu descobri o Driasme, eu fui indicada para fila de transplante. Aos 14 anos, eu consegui um pâncreas de um doador, porque tem que ser cadáver, né, o pâncreas, porque não tem como você viver sem um pâncreas. Então, a gente tem que esperar as famílias doarem.
Essa é a verdade. Eu sei que é um momento muito difícil, não é porque eu preciso, entendeu? Mas eu acho que é muito importante até comentar aqui a doação de órgãos, porque não só eu, mas assim, nossas filas são gigantescas, muita gente morre, tanto de criança a idoso, doação de sangue, tudo. Então, assim, aos 14 anos eu recebi o pâncreas, dia 23 de maio. E eu saí do centro cirúrgico com a glicose 98. O que é diabetes? Não sei mais. Durante 1 ano e 3 meses, eu nunca mais tomei insulina. Nem cheiro de insulina eu sabia o que era mais. Não tomava metformina, não tomava nenhum remédio que pudesse ser ligado a diabetes. Só os imunossupressores do transplante, para manter o órgão. Eram as Você únicas comeu coisas que coxinha eu naquela tomava. época? Comi. Depois de 6 meses de transplante de pâncreas, você pode começar, até eles pedem, para você tentar colocar uma alimentação, digamos, normal, introduzindo doce e tudo, para fazer aquele teste, né, no seu órgão novo. Então, assim, você, depois de 6 meses, você começa já a introduzir doces, tudo, bolo, tortas, brigadeiro, enfim. Eu não sou muito chegada ao doce, eu prefiro coisas salgadas. Mas eu fiz, entendeu? Tudo que era pedido, não em grandes quantidades, porque para ninguém faz bem. Mas aquela quantidade que pra gente diabético, que a gente sabe que come um tiquinho e vira, né, uma coisa gigantesca dentro da gente, que é impressionante. Em mim, nossa, eu como metade de um brigadeiro daquele de festa pequenininho, vai para 1.800 microglicemia, né? Então, assim, 1 ano e 3 meses eu fiquei sem diabetes. Se é diabética, não, eu sou transplantada. Ponto. Era essa a minha resposta. E eu voltei para minha cidade, né, para o Rio de Janeiro. Eu morava em Niterói. E eu comecei a ficar muito enjoada e uma dor no abdômen e muito enjoada. Como o meu tratamento sempre foi, meu transplante também é em São Paulo, o que a minha mãe fez? Me levou, na época eu tinha plano de saúde, minha mãe me levou para o hospital perto de casa, que eu me tratava antes de descobrir o Driasme, porque nós conhecíamos os médicos já, tudo mais. Chegando lá, minha mãe ligou para o Dr. Medina, que é o médico do Hospital do Rim, daqui de São Paulo, que é um médico maravilhoso, e ele falou com a chefe da UTI pediátrica do Hospital em Niterói. E com isso ele passou tudo os exames que ela precisava fazer, instruindo ela ao que ela tinha que fazer para ver se era uma rejeição, para ver o que eu estava produzindo de insulina no pâncreas novo. E ela falou para minha mãe que ela estava fazendo tudo. E eu entrei em coma. Então, a minha mãe ficou assim, né, não podia fazer muita coisa. Minha mãe pediu a transferência no helicóptero UTI, porque eu tinha direito pelo plano de saúde que eu tinha, mas todos os médicos diziam que eu não ia aguentar uma transferência. Então eu fiquei 2 meses entubada, sem saber. Ela só falava para minha mãe que era uma pancreatite. Ela não falava que era no pâncreas novo. Porque o meu pâncreas continuou comigo, eu coloquei um outro. Então poderia, porque eu já tinha tido mais de 10 pancreatites no meu pâncreas, né? Então, assim, aí ela falando que estava entrando em contato com meus médicos daqui, que estava fazendo tudo. Bom, eu acordei do coma, minha mãe pediu alta, falou, agora você acordou, agora nós vamos para São Paulo, porque aqui eu não tô vendo, você demorou muito para melhorar, não sei o que está acontecendo. E nós viemos na cara e na coragem. Eu bem mal ainda, sabe? Cheguei aqui no hospital, ele olhou para minha cara e falou assim, eu achei que você tinha morrido. Por quê? Mas por que você achou? Porque a sua mãe me ligou uma vez, me falou sua situação e eu nunca mais tive notícia sua. Ou seja, por orgulho, ela não ligava, ela não me deu imunossupressor, ela não fez biópsia, ela não fez nada que poderia segurar o meu enxerto. Então, aí quando eu cheguei, ele já falou, pega a maca, eu tava
amarela. Pega a maca e interna ela agora. E nisso ele já pediu biópsia, ele já começou com imunossupressor, ele já começou com todos os remédios. E quando ele fez a biópsia, antes de sair o resultado, ele falou para minha mãe, ela perdeu o pâncreas. O pâncreas dela necrosou. E foi um choque. Ele falou, eu vou esperar sair o resultado para contar para ela, com o resultado na minha mão, com as imagens, mas eu sei, eu tô te falando porque eu sou médico que faz transplante de pâncreas há anos e anos. E mesmo assim eu continuei a tomar todas as medicações para ele tentar salvar nem que seja uma parte do pâncreas, para ver se ele produzia um pouquinho de insulina para mim, até eu conseguir um novo transplante. E saiu o resultado, quando a gente é transplantado, a gente precisa de tudo muito mais rápido. Então, como é um hospital só de transplante, o resultado sai tudo muito rápido. Ele foi conversar comigo. Eu tinha 15 anos na época, e ele falou comigo, Ju, você perdeu o pâncreas, sua glicose está altíssima, você está diabética de novo. A nossa esperança seria que você voltasse a ser uma diabética tipo 1, normal, porém você continua sendo driasme, voltou tudo ao que você tinha antes do transplante. Sua glicose está a 1000 e tanto. Então, assim, mas ele me prometeu que ele me colocaria na lista de transplante novamente, porque era a única coisa que me daria uma qualidade de vida, né? Então, aí ele falou, mas eu não vou te operar agora. O pâncreas, ele, pelo visto, já tá necrosado há um tempo, então ele parou, ele não vai te fazer, acho que ele não vai te fazer mal. Assim, eu falo que foi Deus, sabe? Isso ele falou pra mim umas 2 horas da tarde. Quando foi 00:30 por aí, eu tremia. Eu tava inchada do tamanho da cama, eu tremia toda com uma febre de 41. As enfermeiras ligaram para ele, vieram 3 equipes de transplante. O meu transplante foi 16 horas para colocar. Eu entrei para a sala do centro cirúrgico e minha mãe perguntou quanto tempo. Ele falou, não sei. Ela tá com uma infecção generalizada. E assim, eu fiquei 24 horas numa mesa de cirurgia. A minha pele ficou de roxa a negra. De tanto tempo que eu fiquei com a barriga aberta, todos os meus órgãos infeccionaram de 2 horas da tarde à meia-noite. Mas assim, eu agradeço por ter sido aqui em São Paulo, porque se fosse no Rio de Janeiro eu tinha morrido. Então eu acho que assim, tudo, por mais que eu tenha perdido, tudo é triste para mim, muito, porque eu perdi minha qualidade de vida, mas ao mesmo tempo eu sou grata por estar viva. Entendeu? Porque assim, eu passei por tanta coisa que não era para eu estar aqui. E mesmo assim, eu tô aqui, eu bato o pé, entendeu? A única opção que eles me dão é o transplante, porém eu tenho 97% de rejeição. E aí? É impossível? Aos olhos do homem, sim. Aos olhos do homem é impossível. Porque 3% para você conseguir um doador tem que ser gêmeo. E eu não tenho, entendeu? Mesmo se eu tivesse, eu não faria isso com ninguém, porque é doador cadáver. Então, assim, então voltaram assim os testes, voltaram testes e medicações que são para diabetes tipo 1, que eu testo bem antes de ser autorizado. Quando é autorizado para teste, eu testo a insulina inalatória, a gente tentou bem antes. Agora que a insulina inalatória está vindo. Eu botei a bomba de insulina há 15 anos atrás. Então, assim, a bomba de insulina subcutânea, para mim, não deu certo. Mas eu vejo um monte de gente que eu fico muito feliz que se dá super bem. Mas por quê? Porque aqueles 300 unidades, os 3 ml que cabem ali, eu tomava de 1 em 1 hora. Então, de 1 em 1 hora, eu tinha que encher aquilo ali. Então, para mim, foi uma coisa que não foi muito útil, né? Mas assim, há 15 anos atrás, hoje é difícil você conseguir uma bomba. Há 15 anos atrás, era realmente
para quem ia testar, então assim, a Degludec, que é a Tresiba, que muitos diabéticos usam, eu uso a Tresiba. Eu testei a Tresiba quando foi autorizada para teste há muito tempo atrás. Eu fui uma das pessoas que testei. Então, assim, você volta a ser aquele boneco de estudo, sabe? Eu não sou a Juliana, eu sou a menina Griasme. Entendeu? É assim que me conhecem. Ao mesmo tempo que, assim, eu fico chateada, porque, né, o meu corpo é a minha saúde, mas eu fico feliz porque eu consigo ajudar outras pessoas. Porque, assim, se faz um pouco de efeito em mim, vai fazer muito em vocês. Entendeu? Então, assim, é tudo baseado, é sempre assim. Então, assim, hoje eu tô correndo atrás de um novo transplante e, ao mesmo tempo, de uma plasmaférese, que é a troca do plasma no sangue para descer o nível de rejeição que eu tenho. Porém, aqui no Brasil, eu não consigo. Meus médicos já correram atrás, eu já corri atrás, todo mundo já tentou. É um tratamento caríssimo, eu não tenho condições de pagar. Não sei nem te falar, mas eu sei que sai muito mais de 5 milhões todo o tratamento. Então, assim, eu falo, eu não tenho condição. Tentei em vários hospitais, tudo, mas eu não consegui. O que me falaram é que eu tinha a opção de ir para Portugal, no Hospital do Porto, e para Houston, que são os 2 locais que cuidam de diabéticos e fazem a plasmaférese, né? E assim, foi quando eu falei, mas eu não tenho condições financeiras. E aí, o que eu vou fazer? Porque em toda a minha vida foi gasto muito dinheiro, né? Eu não consegui, minha mãe não conseguiu guardar um pouco para poder ter alguma coisa no futuro, entendeu? Porque assim, meus exames para ser mais rápido sempre tinha que ser particular, porque se eu dependesse do SUS, porque depois de um tempo meus avós faleceram, eu perdi meu plano de saúde. Minha mãe não teve condições de manter. Minha mãe é aposentada, entendeu? Então assim, a gente vive com muito pouco dinheiro para a quantidade de insumos que eu preciso. Eu tomo 96 frascos de insulina por mês. E aí? De 10 ml cada um. Como é que eu compro? Você tá entendendo? Então, assim, são coisas que para mim tá totalmente fora de cogitação. Foi daí que a gente teve a ideia de fazer a vaquinha e tudo mais para a gente ver se consegue ir, né? Porque nós conseguimos irmos. Eu, minha mãe, já é assim, estou na mão do médico e aqui eu fico, aqui ele vai fazer, nem que eu volte depois da plasmaférese, entendeu? Mas assim, o meu médico de transplante é diferente do endócrino. Ele me falou o seguinte, que se eu realmente conseguir, eu saio da fila daqui direto para lá sem precisar renovar exames lá. Por quê? Ele tem muitos médicos conhecidos em Houston. Entendeu? Então eu ficaria internada para fazer uma plasmaférese, esperaria dentro do hospital um pâncreas. Então, assim, uma outra vida. Porque, assim, por mais que eu fale que o meu endócrino, assim, é uma pessoa muito rígida, uma pessoa grossa, mas é um médico maravilhoso, ele falou para mim que ele não tem mais o que fazer por mim. A única opção que eu tenho é viver dentro do hospital. Aí vem a questão que eu cogitei a ele. Mas viver dentro do hospital? Você fez isso com a Bia. Ela ficou 1 ano e 4 meses dentro do hospital e veio a óbito. Embaixo dos olhos de vocês. Eu não vou ser uma estatística. Eu vou continuar correndo atrás. Então, eu pedi para colocar o Portocat, que é um catéter que eu uso no peito. Que aí vem a questão, como é que você se vira com as cetoacidoses? Não é que eu não tenho cetoacidose, eu tenho. Frequente, muito mais frequente que um diabético tipo 1, entendeu? Mas aí vem toda aquela base de sobrevivência, essa é a verdade. Então, a gente tira a heparina do peito, injeta insulina venosa, hepariniza de novo, isso em casa. É legalizado? Não, não é. Eu vou ser sincera com você. Não é. Mas é a minha vida. Entendeu? Então, assim, antes de qualquer coisa, é o que eu falo.
meu instinto de sobrevivência, de amor a mim mesma, amor próprio, é muito grande. E assim, a minha mãe e o meu irmão, hoje eu tenho um namorado que também, assim, tá me apoiando totalmente, porque sempre foi muito difícil até essa questão de namorar, de tudo isso, porque eu vivia dentro de um hospital. E assim, quando você é mais nova, então, quem vai, sabe? Você nem pensa nessas coisas, porque você conhece gente aonde? Dentro do hospital. E são pessoas que geralmente estão passando ali, fazem um tratamento curto e vai embora. Então, assim, fora de cogitação, entendeu? Mas eu acho que eu acredito muito que tudo é na hora certa, entendeu? Eu nunca tive coragem de me expor. Eu nunca tive coragem de assinar para botarem meu nome em pesquisas de Driasme. Porque eu nunca quis dar uma cara ao Driasme. Eu sempre falei isso. Quem me conhece já sabe que eu sou Driasme. Entendeu? Hoje, pela minha necessidade, eu me expus. Eu tô me expondo para tentar, da melhor maneira, entendeu? Com a ajuda de todo mundo, assim, conseguir, né, um método de eu conseguir ir. Porque, assim, hoje o meu objetivo é esse, porque, assim, o objetivo de ter 5 milhões, eu não tenho como. Agora, fica muito melhor para mim, muito mais barato, com a ajuda de todo mundo, porque sozinho eu também não consigo, ir para Houston. Quando eu era pequena, minha mãe tomou a decisão sozinha de vir, porque, assim, eu não tenho pai, né? Meu pai faleceu, eu tinha 3 meses de vida. Minha mãe sempre foi sozinha comigo. Então, minha mãe tomou a decisão sozinha de se arriscar vindo para um estado que ela nunca tinha vindo. E ela veio, assim, na cara e na coragem, a gente não sabia onde ficava nada. Era uma criança bem pequena, então não entendia nada. E ela teve que se virar. Então, assim, hoje eu, como adulta, com 25 anos, eu sou que eu falo. Ela vai comigo, o meu irmão também, né? Porque somos só nós 3. Então, o meu irmão também vai comigo, se Deus quiser. Mas eu vou fazer o mesmo que minha mãe fez. Eu vou tentar. Porque ela tentou a vida dela todinha salvar a minha. E hoje eu tenho que ajudá-la a me salvar. Que hoje minha mãe já está com 58 anos. Antes ela era bem mais nova, tinha mais disposição. Hoje ela faz de tudo por mim. De tudo. Da comida, tudo. É minha mãe que faz. É que corre atrás de exame, é que me leva a médico, é que acorda de madrugada comigo para levar para o hospital. É tudo ela. Então, assim, mas eu vejo que eu não posso deixar tudo com ela. Então, assim, eu tive que tomar a decisão de me expor, de dar a cara do Driasme, porque quando falam, o Driasme tem uma glicemia muito alta, numa base de 1.100 de glicemia diariamente, você imagina uma pessoa em cima de uma cama, né? E não, eu não me permito. Eu não me permito ficar em cima de uma cama. Óbvio que tem dias que eu não consigo levantar, andar muito, né? Mas eu tento. Minha mãe tá ali do meu lado, mãe, me ajuda. Vamos, eu vou tentar tomar banho, mas vai comigo pro banheiro. Caso eu não consiga sozinha, você me ajuda? Mas eu tento. Eu nunca desisti. Eu acho que esse é o principal. Sim, Ju, eu vou depois pegar o seu endereço. Na minha cabeça vem um presente que eu vou mandar para você que você vai adorar, mas isso a gente fala depois. E, meu, Tá. que legal, né? A gente percebe assim que a gente tem uma mensagem, né? Eu, por exemplo, como diabético há 26 anos, eu comecei a perceber que nós temos alguns segmentos, né, de diabéticos na internet. Alguns são influenciadores, né, blogueiros, e outros trazem um conteúdo extremamente técnico. E eu acho isso um saco. Eu não gosto disso. Eu acho que o diabético precisa de informação simples, né? E o meu propósito é Sim, melhorar a comunicação entre o paciente e o médico. Esse é o meu propósito, né? Para que o diabético não fique, meu Deus, o que acontece, o que está acontecendo e tudo mais. E a minha fagulha, que botou fogo no gás que eu estava soltando, foi uma moça que trabalhou com a gente, que ela falou num happy hour da empresa que a gente estava tendo,
teve um bolo, né? Não lembro se foi um happy hour, um aniversário, enfim. E aí eu comi um pedacinho de bolo, né? O meu pedacinho de bolo, para minha quantidade de insulina que eu já tinha tomado. Aí ela comeu um pedação de bolo e comeu um segundo pedação de bolo. Aí eu reparei, e eu sei que ela é diabética. Aí eu falei, a diabetes vai subir, meu. Ela falou, diabetes, meu, eu sei que eu vou morrer amputada mesmo. E ela falou aquilo acreditando naquilo de uma tal forma que aquilo eu saí do churrasco mentalmente e eu fiquei numa vibe assim de, meu Deus do céu, como isso? Como isso? Por quê? Por que ela não acredita que a vida dela, por mais zoada que seja, meu, enfim, por que ela não acredita que isso pode ajudar alguém, ajudar ela mesma? Então, meu, eu vi isso em Exatamente. você de uma forma muito. Meu, olha que coisa muito louca. Eu vi você de uma forma diferenciada disso. Totalmente o oposto disso. Ju, meu, assim, quer que eu te dou uma má notícia? Você tem driasme. É isso. Tipo, meu, não vai mudar muita coisa referente a isso. Agora, o que você vai fazer com isso muda. Muda completamente. E esse meu presente tem muito a ver com isso. E, meu, uma coisa assim que a gente coloca muito na cabeça, né? Às vezes a gente pega um obstáculo e a gente quer pular esse obstáculo, não quer falar do obstáculo, quer fugir do obstáculo. E eu acho que essa hora, Ju, é a hora de você olhar para o seu obstáculo. Acho que é a hora de você se unir com o seu obstáculo. Então, da mesma forma que você falou, pô, eu nunca me expus, eu acho que você tem que se expor sim. Eu acho que não se expor, mas assim, ó, o que eu vejo hoje é uma Juliana na sua máxima performance. Meu, na boa, você é mais inspiração para mim do que todos os últimos influenciadores que eu vi, eu tive contato. Você, Obrigada. diretamente, você mudou a minha história com essa conversa de hoje, de verdade. Meu, eu vou fazer o que for possível para te ajudar e conta com isso. Eu vou cair pesado nisso. E assim, tirando isso, que eu não sei se vai acontecer, independente do que acontecer, eu não estou preocupado com o resultado, eu estou preocupado com o processo vai ser bem feito. Eu acho que a partir do momento que você começar a se conectar com outras pessoas, as coisas vão acontecer. A gente consegue sozinho, né? A gente consegue sozinho. Mas é aquela velha história, não tem graça, né? Pensou subir o Monte Everest sozinho? Chegar lá em cima e Pois é. falar, ê, subi, vamos descer. Então, na minha vida, na minha trajetória, tem um grupo que eu escuto chamado Reverb. Depois eu até aconselho você a ouvi-los, eles têm músicas incríveis. E eles falam, né, que às vezes não importa o nosso destino, e por vezes não importa nem o nosso caminho, importa com quem a gente está traçando esse caminho. E a vida te deu Exato. pessoas incríveis, né? Com uma missão, além da missão da vida delas, que é a sua mãe, seu irmão. E eu tenho certeza que agora ele começa a abrir caminho para outras pessoas incríveis que podem te ajudar. Então, assim, 5 milhões é muita grana? Depende. É muita grana para quem? Para você? Para mim? Pode ser. Mas para algumas pessoas é merreca, de verdade, tá? A gente tem Verdade. empresários aí em vários ramos. Eu não vejo pessoas envolvidas com a diabetes, com essa grana, mas a gente vê empresários de vários ramos aí, tipo assim, ó, fazer uma brincadeira. O que é 5 milhões por Neymar, por exemplo? Não é nada. Não é nada. Verdade. Ju, talvez a sua história não sirva para você, mas sirva para outras pessoas. Mas para servir para outras pessoas, ela tem que servir para você primeiro. Né? O avião tá Com caindo, não adianta certeza. colocar a máscara no pessoal do lado, tem que colocar em você primeiro. E o que eu vi é que assim, ó, posso ser bem sincero com você, até me desculpa por isso. Eu esperava ver uma Ju em cima de uma cama. E o que eu vi foi totalmente o contrário. O que eu vi foi Eu totalmente o imaginei. contrário. Ju, você me deu força de vontade, eu tenho certeza que você vai dar para todo mundo que está ouvindo agora, para as pessoas continuarem mais um pouquinho, porque às vezes é esse mais um pouquinho que vai acontecer. E o que você está fazendo agora é algo que eu acredito e venho pregando há algum tempo, que é material em movimento, energia em movimento, permanece em movimento. Então, se você Sim. não coloca suas caras, se você não se expõe, se você não fala, aqui, preciso movimentar isso aqui, vai ficar parado. E a gente pode até reclamar disso, né? E aí vira um ciclo de reclamação. Então, acho que o que você faz não trata como se expor, não está expondo nada, não tem exposição. E a exposição é necessária. A mensagem tem que chegar, Sim. Ju, e você foi a escolhida. É isso. A mensagem tem que chegar, tá? Vai chegar em várias pessoas, vai chegar em muitas pessoas. Pode mudar o mundo, pode mudar O que pessoas, me pode salvar alguma deixa, vida. pra ser sincera com você, o que me deixa assim, é, aliviada, sabe? O que me faz ter essa força de vontade, não só Deus, não só a minha família, mas é que muitas pessoas olham para mim e falam assim: nossa, agora eu vou conseguir entender melhor o que eu tenho
e aceitar o que eu tenho. Porque às vezes você entende um pouco de diabetes, que você está ali pesquisando, porém você não está aceitando ela. Entendeu? E assim, as pessoas olham e falam, nossa, eu tô reclamando da minha glicemia 210, acima de 150, e para você uma hipoglicemia é 350. Uma coisa que eu já tô passando mal. Então, assim, é o que eu falo, eu não sou melhor que ninguém, entendeu? Mas eu tô aqui para mostrar que é possível, entendeu? Que a gente tem que acreditar, a gente tem que aprender a se conhecer, porque eu falo, se eu me perguntar assim, quanto tá a sua glicemia? Não é porque ela vive acima de 600 que eu vou falar que tá high. Se tá 400 e pouco, 500 e pouco, vai medir, vai estar aquilo. Porque eu aprendi a me conhecer para sobreviver. Porque o Driasmo exige isso. Você tem que se conhecer. Você tem que saber qual é o seu limite e, ao mesmo tempo, você tem que saber como você vai fazer para ir além dele. Porque eu nunca me imaginei usando um catéter no peito com uma veia fixa que eu mesma fosse, eu e a minha mãe, fôssemos conseguir injetar insulina quando eu precisasse para não ter que ir para um hospital. Então eu fui além do meu limite, eu fui além daquela insulina que nós tomamos subcutânea, até intramuscular, que vocês não tomam, mas eu tomo, que o Driasme toma quando não toma venosa, nós tomamos intramuscular. Alguns Driasmes são melhores com subcutâneo, outros com intramuscular. Isso depende do tempo. Troca, é uma troca. Parece que o subcutâneo cansa, ele manda para o intramuscular. O intramuscular, então, vai assim, tem tempos que eu estou um pouco melhor na subcutânea, outros na intramuscular, mas é sempre na veia. Então, assim, eu aprendi a ir além do meu limite, entendeu? Eu aprendi isso, na verdade, foi aquele baque mesmo, foi quando eu fiquei de cadeira de roda. Quando eu era pequena, que eu mexia só o olho e a boca. E os médicos diziam que eu nunca mais ia retomar os movimentos do corpo. Que eu não ia andar, que eu não ia mexer os braços, que eu estava tetraplégica. Não por ter alguma lesão, não era lesão, era a neuropatia e a distrofia, que o meu músculo foi apodrecendo. Eu fiz biópsia no corpo inteiro e o meu músculo, em vez de estar rosado, avermelhado, ele estava marrom. Então, assim, não, eu não admito isso. Eu tenho que ir além, entendeu? Então, assim, quando os médicos viram que eu queria ir além, porque o médico precisa ver isso em você. Ele precisa ver que você quer. Porque não adianta só o médico, ele vai passar a receita, mas você não vai fazer. Você acha que ele vai ter uma força de vontade de te ajudar? Não vai. Ele tem que ver que você quer. E foi o que aconteceu a minha vida toda, né? Quando eles viram em mim a força de vontade de voltar a andar, mesmo com tudo, foi quando eu comecei o bloqueio na coluna de dor para fazer fisioterapia todo dia, hidroterapia. Eu fazia um monte de tratamento de choque, entendeu? Mesmo tomando morfina, porque doía. Ainda assim doía, mesmo com uma anestesia na coluna. E mesmo assim, eu fui ao meu limite. Então, assim, eu aprendi. Isso eu não sabia que eu era Driasme. Eu era uma diabética tipo 1. Mas aí eu já aprendi que eu tinha que ver sempre à frente dela. Ela pode fazer isso comigo, mas eu posso fazer isso antes dela fazer isso comigo. Eu tenho vários órgãos prejudicados. Mas assim, não foi por uma escolha minha, entendeu? A minha visão não foi por falta de cuidado, não foi nada disso. Pelo contrário, assim, o cuidado que eu tenho comigo, a minha mãe só de olhar para mim fala, você tá em cetoacidose, você tá pelo meu cheiro. Então, assim, eu fui muito cercada de cuidados. Mas ao mesmo tempo eu tive que ver um pouco além, né? Mas você só pode ir até aqui. Mas por que eu só posso ir até aqui? Se eu posso ter uma qualidade de vida melhor, eu quero ter. Eu vou atrás dessa qualidade de vida. Entendeu? Que é o que eu procuro no momento. Entendeu? Se eu conseguisse ter uma vida, vamos botar assim, entre aspas, normal com o Driasme, eu ia continuar. Só que eu não consigo. Meu corpo tá cansado. Sabe quando pega gritando, ei, socorro! Eu tô cansado.
Porque quando você é pequeno, tudo é mais fácil. Quando você vai ganhando uma certa idade, que assim, eu tenho uma idade óssea um pouco mais avançada, por conta da glicemia muito alta. Então, assim, eu me quebrava muito quando eu era pequena. Eu tenho falta de sódio, potássio, magnésio, cálcio. Eu elimino tudo pela urina. Então, assim, meu corpo grita, ei, preciso de ajuda. Ele já me ajudou muito. Entendeu? Agora é a hora que eu tenho que ajudá-lo. Mas eu falo pra você que se eu conseguisse ter uma qualidade de vida, de usar uma bomba de insulina, de tomar uma insulina subcutânea, não ter que internar todo mês para tomar insulina venosa, correr risco de infecção, usar catéter, fazer várias cirurgias, entendeu? Eu não acho que eu não optaria pelo transplante. Eu acho que eu iria, eu tenho certeza que eu viveria dentro daquelas limitações ali, porém bem, se eu conseguisse, mas infelizmente eu não consigo. Mas é isso que eu passo para todo mundo. Vamos lá, cara, vocês conseguem. Não é porque eu não estou conseguindo, que o meu corpo cansou, que vocês não vão conseguir. Pelo contrário, comigo, vendo o que eu passo, o que eu luto cada dia, é aí que vocês têm que ver, pô, cara, se ela com glicose 1000 e tanto consegue, por que eu com 200? Pô, então vamos conversar com o meu médico, vamos aumentar aí a contagem de carboidrato, entendeu? De 1 para 15, de 1 para 10, de 1 para 6. Quando eu fiz a contagem de carboidrato, era de 1 para 1. E mesmo assim não resolveu. Eu comecei com uma contagem de carboidrato de 1 para 5, no dia seguinte estava de 1 para 4, e assim foi de 1 para 1, e mesmo assim a insulina não comeu o que ela tinha que comer. Então é o que eu falo. Você tem que ser parceiro de quem está do seu lado, esposa, família, mãe, pai, irmão. Você tem que ser parceiro e você tem que ser parceiro do seu médico. Você tem que escolher e ele te escolhe também. Você tem que se sentir acolhida por ele. E você se sentir bem ao contar para ele, olha, meu gráfico está um pouquinho mais alto, mas eu vou falar para você o que aconteceu nesse tal dia. Porque hoje nós temos a opção de ter um gráficozinho. Antigamente, eu não sei se você lembra, como você era assim, era aquela planilha escrita no caderno, sabe? Que a mamãe fazia, riscava tudo com horário, quantidade de insulina que você toma, glicemia tal. E era assim. E o médico ficava ali horas lendo aquilo. Que eles olhavam todos os dias. Entendeu? Então você tem que sentir a vontade para falar, olha, doutor, o gráfico deu uma subidinha aqui, mas eu fui na festa de uma tal pessoa, eu atrasei um pouquinho a insulina, eu comi um pouquinho a mais, eu não consegui corrigir o suficiente, entendeu? Porque ele vai ver as suas necessidades, aquilo que você precisa. Você não pode ter medo do seu médico. Você tem que ser amiga dele. Eu não tenho medo do meu endocrinologista. Ao mesmo tempo que ele fala para mim, você não pode fazer, o olhar dele me diz que pode. Porque muita coisa, para mim, que sou driaspa, ele não pode falar. Mas eu conheço ele tão bem, ele me conhece tão bem, que ele não precisa ver a minha glicemia para me mandar, para chamar uma ambulância escondida e me carregar. Porque ele sabe que eu falo que vou para o hospital. Não, eu vou andando até o hospital, do ambulatório até o hospital. Mentira, não ia. Então ele começou a chamar a ambulância para me levar. E só de olhar para mim, isso porque ele me conhecia. E eu conhecia ele o suficiente para saber que foi a questão, é proibido, Ju. Você não pode aplicar insulina venosa em casa. Não tem protocolo. Mas ao mesmo tempo... Entendeu? Então, assim, é isso que eu passo para todo mundo. Eu acho que todo mundo pode ter uma qualidade de vida, por mais que seja difícil, porque não é fácil. Ter uma qualidade de vida pode ter, porém não é fácil, né? Ainda tem muito... Hoje é bem menor o preconceito, mas ainda tem muito preconceito quanto a diabetes, né? Tem muita gente que acha que diabetes pega. Gente, o povo não... Às vezes, pessoas novas, sabe? Mas o que acontece? São pessoas que não têm a mente... eu acho que não tem amor ao próximo, porque eu acho que independente da doença crônica ou qualquer outro tipo de doença, você tem que amar o próximo. Você tem que estar ali, por mais que você esteja mal, mas a hora que ele precise,
Você se faça de forte para ajudar. Mas é isso que é a Ju. A Ju cansou de estar em cetoacidose, tomando insulina no catéter no hospital, e perguntarem para mim, quanto é sua dor? Nunca foi 10. Tava 1000. Mas eu sempre falei, quando eu tava alucinada de dor, era 9. Porque o meu 10 vai chegar no dia que eu não suportar. Então, eu sempre tô ali no 7, 8, a neuropatia, eu parei de sentir os pés. Como é que você lida com isso? Eu tô viva. Tem presente melhor do que eu estar viva? Do que eu estar aqui para lutar, para correr atrás? Entendeu? Ah, mas você... Não tem mais, não existe essa parte do mais. Eu tô viva e eu tô disposta a lutar. Ponto. É isso que me motiva. Entendeu? Não tem... É isso. É Isso, só né, isso, meu? entendeu? Eu acho que o que você fala é isso, né? Tô 9 porque apesar de eu estar zoada, vai que tem alguém pior que eu, né? Vai que tem Exatamente. alguém pior que eu. Acho que o ser humano, né, costuma muito se fazer de vítima, né? Ah, não, deu uma dorzinha ali, ai meu Deus, bati o dedinho na quina. Não, essa de bater o dedinho na quina eu não vou falar não, porque no começo do ano agora, eu dei uma pancada com o dedinho na quina do sofá, quebrei o dedinho do pé, fiquei 5 dias em casa com o pé tudo enfaixado, destruído. Aí eu ficava zoando os outros de bater o dedinho, meu, isso é grave. Até hoje eu não. Tem sapato que eu não consigo mais usar que dói meu pé. Ju, para a gente poder, de certa forma, concluir, depois eu vou colocar aqui na Uhum. descrição os meios de contato, lá na página do Diabeticano também vai ter tudo descrito, o pessoal pode ficar tranquilo aí que vocês vão conseguir chegar para ajudar da forma que vocês quiserem, tá? Meu, eu vou te fazer 2 perguntas que eu fiquei curioso agora, perguntas para fugir do assunto, para sair um pouco, Uhum. para a gente poder matar isso. Primeira pergunta é, vi você com uma tatuagem, e aí? Você fez de boa, normal? Qual que foi? Eu tenho 16. Você tem 16 tatuagens? Tenho. Por incrível que pareça, eu não tenho problema de cicatrização. Mesmo com a glicemia alta, nada? Mesmo com a Cicatriza de glicemia boa? alta, é uma situação muito rara. Eu tenho até uma tatuagem do Driasme mesmo. Não sei se foi essa que você viu. Eu tenho uma diabética tipo um Driasme O positivo aqui no meu braço, entendeu? Ah, que legal. E tenho outras tatuagens que eu fiz e foi assim, tipo, ah, pode dar ruim? Pode, mas pode dar bom. Entendeu? Porque às Sim. vezes bate essa doideira. É normal, eu sou ser humano. Independente de ser diabética, eu sou ser humano. Então a gente tem aquele momento de impulso. Mas assim, graças a Deus eu não tive problema em questão de tatuagem. Eu, por exemplo, hoje, faz uma semana que eu fiz 2 biópsias, porque meu corpo está coberto de feridas. Eu tô com os 2 ombros, com 2 cicatrizes de biópsias, mais ou menos com 8 pontos cada uma, e uma delas infeccionou. Por quê? Entendeu? Então, assim, foi uma coisa que aconteceu que poderia ter acontecido com uma tatuagem minha. Mas eu acho que Deus pensou assim, caraca, essa menina já sofre tanto, meu, calma aí. Vamos Pô, deixar né, ela meu? pelo menos ficar um pouquinho mais estilosa para mostrar, Pô. né? Um equilíbriozinho, né, meu? Deus é bom. Deus tá olhando pra gente. Deus tá olhando. Exatamente, cara. Eu acho que é mais ou Ju, menos isso. Hum, agora uma curiosidade aí pra todo mundo. Claro, você tem suas limitações, né? A gente já entendeu elas. Mas o que você gosta de fazer, Ju? Por exemplo, vamos te dar um exemplo. Se você não fosse diabética, se você vivesse uma vida, sei lá, o pessoal por aí chama de vida normal, eu não entendo muito disso, que eu desconheço, mas nunca se você vivesse sofri. uma vida natural, o que você queria ser, Ju? Você queria pilotar foguete? Porque assim, chance de entrar para os X-Men é garantido. Mas como, Com né, certeza. não sei se Mas ia rolar assim, lá com o professor Xavier. Fora isso, o que você acha? por incrível que pareça, eu seria cirurgiã. Ah, que legal. Porque, Que assim, eu legal. fiz técnico em enfermagem e instrumentação cirúrgica. E meu sonho sempre foi ser médica. Então, eu acho que mesmo se eu não fosse diabética, não passasse por nada disso, eu tenho isso em mim, de querer cuidar do próximo. Isso é desde pequena.
E isso que é o médico, é gostar de cuidar do próximo, né? Então, assim, eu acho que até hoje o meu sonho é ser uma cirurgiã, uma neurocirurgiã, uma cirurgiã cardíaca, entendeu? Eu fico ali no meio das duas, a gente vê Grey's Anatomy, do Dr. House, enfim, a gente vê um monte de coisa, sabe? Porque é o que a gente tem para fazer, que eu passo muito mal, então a gente tem E o que ver um Dr. monte de House? série, né? Nunca falou de Edgar Asmin? Nunca, nem Grey's Anatomy, você acredita? Porque o Grey's Nunca. Anatomy nem... Apesar que sim, mas eu digo, o Dr. House, ele pega umas coisas... Eu gosto muito do Dr. Exatamente. House, ele pega umas coisas bem diferentes, né? Ele já, ele na 8ª temporada eu sei que ele fala de plasmaférese. Ele faz até bastante plasmaférese nos pacientes. É a temporada que ele mais faz. Não sei por Mas do quê. Yasmin, não, Entendeu? né? Não. Ele trata paciente diabético, mas nunca com driasme. Entendeu? Eu já Enfim. pensei de mandar sugestão. Gente, vamos lá, vamos botar esse assunto aí pra surgir, porque eu tô cansada de ficar sozinha. Não, eu queria Ninguém assistir um sabe. episódio, né? Me ajuda aí, meu. Pô, eu Ju, quero na ficar boa, posso, popular. posso te dar uma dica? Envie uma sugestão. Sabia que as pessoas têm medo? Eu fiz uma pesquisa há um pouco tempo atrás, as pessoas têm um pouco de receio, de tipo, pô, eu gosto daquele cara, mas nunca mandei uma mensagem pra ele no Instagram. Todo mundo que eu gosto Sim, no Instagram, eu mando mensagem pras pessoas, meu. Eu sou aquele fã chato que fala, ô, meu, beleza, eu gosto do trabalho, eu tô aqui. Claro, eu não sou um tiete de ficar enchendo o saco do cara, sim. mas o cara tem que saber que tem alguém que... E eu fico super feliz. Puta, tem um cara que eu ajudei há tempo atrás na empresa dele, aí do nada ele me ligou, falou, Rafael, beleza? Eu falei, beleza, tá tudo bem? Ele, não, tudo bem, cara. Eu só queria falar com você, porque eu tô indo fechar um negócio com um cliente, da última vez que eu falei com você, deu sorte. Então, só isso só, valeu, obrigado, tchau, e desligou. Fiquei super feliz que eu falei, mano, pô, não sei, foi você que fez isso, não fui eu. Mas você fica muito feliz, né? E, Ju, um insight. Sabia que você é melhor que o médico? Você, na verdade, é a fusão de um monte de médico. Acho que você passou do nível de paciente, aí fez, aí você já tá no nível de médico. Você não exerce a medicina. Mas como exercem a Exato. medicina através de você, você é uma médica. Então já pode se considerar aí que seu sonho já está mediamente realizado. É o que eu falo, hoje eu sou feliz, sabe? Assim, mesmo com tudo, com tudo que eu passo, eu fico feliz, porque eu vejo que tem pessoas que estão, assim, que melhoram por eu estar perto, por estar mostrando, né, o que eu sou. Eu tenho até um grupo de diabetes no WhatsApp, e logo que eu entrei, era assim, um grupo só de jovens, né? Todo mundo entre seus 16 anos, naquela fase. E quando eu contei o que era o driasme, foi aquele mapa lindo, assim, de cento e pouco. Até competição eles começaram a fazer em troca de prêmio para ver, tipo, quem conseguia controlar a glicemia. Então, são coisas que você fala, meu, é isso que eu quero. Por mais que eu não tenha isso, mas é isso que eu quero para você. Eu não É quero isso, para né, você Ju? o que eu tenho. Eu quero melhor. É isso. Você sabia, né, que já ouvi falar que as recompensas para nós que nos doamos para as outras pessoas serão incríveis. Elas não são Sim, contabilizadas, né? Porque que nem você falou, esses 3% de chance que existem para você são 3% baseado numa proporção humana que para o universo, para Deus, putz, 3%, ele vai olhar e falar 3%, vai estar lá, pá, e aí, agora é 100, e aí, fiz. exato. Então, eu acho que é isso. Ju, foi incrível esse nosso papo. Eu agradeço muito o Eu seu tempo. amei, de verdade. Eu vou tentar divulgar isso das melhores formas possíveis. Vou entrar em contato com todas as pessoas influentes que eu conheço para que elas façam com que isso vire uma engrenagem a maior possível. E, a mensagem para você é não tenha medo de se expor, porque na verdade você não está se expondo, você está se conectando. E as pessoas foram Sim, feitas para se conectarem. Então, conecte-se com pessoas que queiram te ajudar e que, de certa forma, as pessoas só vão te ajudar porque você. Ju, só quero te ajudar porque você me ajudou. Claro, eu não entrei com essa sim. intenção, mas só nosso papo aqui, você me deixou, a cabeça tá pá. Agora eu tenho um encontro com os diabéticos. Se você quiser participar, eu te gero um link do convite, vai ser aqui pelo Zoom. É um encontro, deve aparecer umas 15 pessoas, eu nem sei quem que vai aparecer. O papo e aí, como que vocês estão hoje? Vocês estão bem? Beleza. E aí, vocês querem falar sobre o quê? Como vocês saíram daqui hoje? Beleza e tchau. É isso, é um encontro. Não tem assunto, não tem tema, não Uhum. tem porra nenhuma. Enfim, se você quiser participar, te mando o convite, você entra lá com a gente e participa.
De qualquer forma, por exemplo, hoje eu posso contar pra galera. Aí, gente, conheci uma pessoa que tem uma diabetes mais alta que de todo mundo aqui junto. Então, se a diabetes de vocês é tudo controlada, tem quantas pessoas aqui tem 10, tá cheia de diabetes, todo mundo dá 1.000? Eu conheço uma pessoa que tem mais que todo mundo aqui junto. E, Ju, isso gera, sabe? Você fala, caramba, mas peraí, se ela consegue tá falando que é fácil, tô com vergonha, vou ter que fazer também. E o ser humano é muito disso, né? A gente se vitimiza porque a gente quer ser o centro das atenções. Isso é uma necessidade cultural, de avanço e tudo mais. Sim, sim. Mas eu acho que Deus tirou isso de você. Falou, não, para a Juliana, ela não vai precisar disso. É aquela velha história. Deus olhou e falou, mano, você vai comer o bolo inteiro, velho. Se não for diabetes, vai ser obesidade, vai dar problema para esse cara. Diabetes. E é real. Eu sou incontrolável. Eu não consigo comer uma caixa de bis, eu não consigo chupar uma bala, então eu não como bis. Eu não chego para a caixa de bis. Pronto. No mercado, eu não passo na fila onde tem os chocolates. Eu vou arrumar uma desculpa para comprar, vou levar só um bis extra, que é aquele menorzinho. Não, vou levar só um batonzinho. E, é mó B.O. Come chocolate, diabetes alta, tem que tomar insulina, diabetes descompensa e fica naquela bagunça, e depois se sente culpado. Exatamente. E aí isso gera energias negativas na nossa vida. Então, novamente, eu agradeço. Mas, assim, eu posso deixar, assim, um recado para todo mundo também? Assim, não, você deve, por favor, faça isso. Não desista. Você pode ir muito além, entendeu? Eu não falo em questão, assim, de comida, dessas coisas, não. Mas, poxa, se hoje você tá com um descontrole, você consegue controlar. É no seu interior. Você tem que mostrar que você quer. Entendeu? Vocês não... Assim, ninguém é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém por ter glicemia alta. Entendeu? Mas eu tô aqui para mostrar para vocês que não, eu não quero isso para vocês. Porque eu sei o que eu sofro. Não me faço de vítima. Eu quero o melhor para todo mundo. Entendeu? Eu quero aquele controle, aquele unicórnio que todo mundo fala, que eu nem sei o que é isso. Nem na bomba de insulina eu tenho o famoso unicórnio. Fica sempre acima de 150. Então, assim, eu quero isso, entendeu? Eu quero sorriso, alegria. Nossa, tô com uma dorzinha de cabeça aqui, a glicose tá um pouquinho alta. Ah, mas isso aí não é nada. E ontem, lembra aquela semana passada que eu piorei um pouquinho da diabetes? Eu não estava pior? Hoje eu tô melhor que aquele dia. Vambora! Levanta a cabeça e vamos seguir em frente. Entendeu? Vamos se respeitar. Respeitar o seu corpo. E aprender com o seu corpo o que ele precisa. Porque o seu corpo dá sinal de tudo. É isso que eu falo. E assim, vocês conseguem. E qualquer coisa que... Nossa, qualquer um... Eu me abro para todo mundo e falo, qualquer pessoa que precise, eu tô aqui. Entendeu? Nem que seja para falar para você assim, acorda, cara. Você tá chegando num nível aí que você tá descontrolado assim, porque tá acontecendo isso, porque eu não tenho medo de falar. Porque eu não tive medo de ouvir quando eu precisei. Então eu não tenho medo de falar. Entendeu? Então assim, eu tô aqui para te falar, hoje você tá bem? Não tô muito bem. Mas você vai ficar. Porque eu preciso de você bem e você precisa de eu bem. Então vamos ficar bem junto. É isso que a gente precisa hoje. Entendeu? De todo mundo, assim, se amar. Porque é difícil, mas não é impossível. É isso que eu falo para todo mundo hoje. Ju, sem palavras, eu tô aqui extasiado com essa nossa conversa. Eu não vou ter nem tempo, eu não vou nem dormir hoje, porque eu vou sair daqui, já vou entrar no outro encontro, do outro encontro eu vou sair lá assim, e hoje é o dia que eu não durmo. É capaz de eu mixar esse podcast agora de noite já, amanhã de manhã ele já tá pronto. Existe uma grande chance disso acontecer. Então, eu agradeço muito o seu tempo. Eu sei que muito pra você obrigada, tempo, Rafa. né, como todas as pessoas, é bem precioso, de certa forma. Vamos fazer o possível para que isso chegue a um maior número de pessoas. Tamo junto, conta comigo, conta com a galera muito obrigada do Diabéticando, por tudo. A gente tá junto. E é isso, Sempre que você quiser bater um papo, sempre que você quiser conversar, fazer qualquer coisa, tamo juntos, vamos conversar. Eu não sou tão Highlander quanto você, eu bato o dedinho na quina e quebro. Você bate e quebra o sofá, eu quebro o dedinho. Então, eu não tô no mesmo nível ali, mas vamos lá. Se quiser testar alguma coisa, tamo junto.
conta comigo. Eu tenho certeza que dará tudo certo, porque o único ser, Deus, que é a única pessoa, a única forma que pode te parar, quer te ver continuar. Então, baseado nesse preceito, arrebenta, vai pra cima e, você é incrível. Com um plus no final. Sim, você também é. Não, mas você tem um plus no final. Todo mundo é incrível, isso eu falo. Mas você tem um plusinho no final ali e isso é inegável. Então eu agradeço a todos vocês que nos ouviram até o final aqui. Se vocês quiserem compartilhar alguma história com a Ju, eu vou colocar aqui os meios de contato dela depois aqui na descrição do episódio. Estamos à disposição, tanto eu quanto ela, para bater um papo, poder entender melhor essa situação. E é isso, galera. Agradeço demais vocês por aqui. Até a semana que vem, em um novo episódio do DiabetesCast. Valeu, Ju! Valeu, obrigada.